Apocalipse capítulo 2, do verso 1 até o 4. Apocalipse capítulo 2, versículo 1 até o 4. Amém, amados? Se você quer colocar aí coloca para eles o tema aí. Os irmãos que estão anotando aí, né, que eles vão, os líderes, a célula. Tem muitos irmãos que talvez eu nem conheço, né, e muitos não me conhecem. Eu nasci aqui em Humaitá, sou natural daqui. E eu vim para cá, para a igreja, eu me converti. Na realidade, eu tive uma experiência com Deus em 21 de maio de 2003. Mas a minha conversão mesmo verdadeira, ela aconteceu um pouquinho depois. Quando esse dia, 21 de maio, eu tive uma experiência, eu ia passando aqui na frente, ali é o Garajão, muito conhecido, e eu fui atraído por Deus, eu entrei no templo menor ali. O pastor Hélio, na época, estava ministrando um culto. Quando eu digo para as pessoas que quando eu me vi, eu estava lá na frente, entregando a minha vida para Jesus. Eu lembro de 3 personagens, ele pregando, um magrão alto, um óculos assim, preto, estilo americano, e a irmã Leila e o irmão Cardoso. A irmã Leila brigava com o irmão Cardoso, dizendo para ele ir lá me atender, né? Me ajudar, que eu estava chorando assim na frente. E ele não entendia. Ela querendo ir, mas ele não entendia. Vai lá, rapaz, o homem está lá, está se aquebrantando e tal. Aquela foi a primeira experiência que eu tive. Essa imagem é guardada na minha mente, no meu coração. Eu estava indo para uma festa ali na praça, hoje conhecido como Orla. Estava o traje assim de Chitãozinho e Chororó. A calça bem apertadinha, uma camisa baby look, um cabelinho assim meio... Mas Deus tinha um hino melhor para me cantar, né, irmão? E aí depois eu tive outra experiência, eu participei do Veredas, Veredas antigas, na época ali foi uma conversão. Eu passei as 3 noites, antes de começar o Vereda, ainda tive uma dificuldade na noite. Quando eu vim para fazer o Veredas, aqui no Templo Menor também, uma equipe de Porto Velho que ministrava, hoje são pastores, faltou energia, irmão. O transformador em frente à igreja ali explodiu. Você vê o tanto que era difícil para o Leno vir para a igreja. A dificuldade era muito grande. E no outro dia, no sábado, aconteceu essa transformação, que Deus me pegou ali, me transformou. Logo em seguida, eu fui para o encontro. E ali no encontro eu pirei. Eu não fui mais o mesmo desde aquele dia. Foi lá em Porto Velho. Tem alguns irmãos que participaram do encontro comigo, mas tem 2 assim que marcaram a minha vida hoje. Um deles é coronel, conhecido como Hércules. Está servindo comandante de um quartel lá no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, perdão, no sul do Brasil. E a gente se fala muito, ele até mandou um abraço para a igreja, para vocês. Já passei para o apóstolo Hélio, para a família, e para o novo comandante do batalhão aí, o tenente-coronel Diniz, que é amigo íntimo dele. E durante esses anos eu tenho vivido isso. Mas Deus tem colocado no meu coração o desejo, irmão, de ver muito mais. E essa palavra que eu trouxe aqui, eu compartilhei em parte com o apóstolo Hélio de uma visão que Deus me deu. Mas eu não quero sair daqui com isso. Eu quero deixar aqui para vocês. Amém? E Deus tem muito mais para fazer nessa cidade, em vocês e através de vocês. Eu estou dizendo a vocês porque eu estou falando para vocês, através de nós. Que eu também faço parte desse projeto. E é para conquistar. Vocês vão entender. Eu tive duas experiências com Deus agora, recentemente. Nós jejuamos, eu e minha família, e a igreja local lá de Coronel Sapucaia. Nós jejuamos 3 meses. Uma delas era pessoal, a visão eu só passei para a liderança. Mas a outra eu vou compartilhar com a igreja agora. Essa foi num sonho. E alguns irmãos que são intercessores, porque eu acredito que a igreja tem que estar orando para ver isso acontecer. Vai vir um avivamento, Paulo,
para a nossa cidade. Eu não sei dizer, escute o que eu vou falar. Eu não sei dizer que ano que é ainda, mas a igreja entender, discernir, ela vai trabalhar para que isso se abrevie e esse tempo aconteça logo. É igual a volta de Jesus. Você acha que Jesus não quer voltar para arrebatar a igreja dele? Quer, mas a igreja tem que fazer a parte dela, porque o evangelho se cumpre dentro de um princípio. E ele não quebra princípio. Ele diz quando todos ouvirem o evangelho, aí sim será o fim. Não é verdade? E essa visão, esse sonho que Deus me deu, ele vai vindo ali. Jesus voltava na direção do paraíso, vindo pelo rio. E subia Monteiro. Caía tudo aquela estrutura ali. Vai cair toda aquela estrutura que prende as pessoas, que cega as pessoas, que travam as pessoas, que aprisiona as pessoas. Hoje, quando a irmã fez a abertura aqui falando que o nosso Deus, é o Pai dos órfãos e o cuidador das viúvas, queimou no meu coração de compartilhar com vocês isso. E ele sobe pela Avenida Monteiro ali e aquilo lá cai tudo, irmão. Aquela estrutura toda cai. E muita gente se convertendo. Ela sobe pela Monteiro, pega a avenida ali, a Rua do Mercado, que eu não me recordo o nome agora, acho que é Gusmão, né? Sobe aquele beco do Bacuri ali, entra pela Avenida 5 de Setembro, uma multidão de gente. Eu estava ali na frente dessa Monteiro, uma antiga escola Dom Bosco, e eu perguntava de Deus, e para onde esse pessoal vai? Pastor Carlinho? E Deus falava comigo assim, através do seu Espírito, a cidade, para comportar essa multidão de gente aqui, tem que ser no estádio. Nós vamos para o estádio. E pega 5 de setembro todinho, irmão, e entra no estádio, onde haverá essa maior concentração. Se a igreja Betel entender, ela pode cumprir esse propósito na cidade. 2024 em diante, até 2030. A igreja Betel e a igreja do Senhor Jesus vai encher aquele estádio. Mas nós precisamos andar debaixo desse princípio. O que eu vou trazer para vocês aqui, a palavra foi a palavra que Deus me deu, para a gente voltar a viver isso, a vivenciar isso. Eu faço parte disso. Quem me conhece sabe do meu passado, que para mim hoje não importa mais. Eu estou preocupado que é o meu futuro, para onde eu vou, né? Eu entendi o meu chamado. Eu demorei um certo momento para entender, até para falar quem eu era, para aceitar do princípio, ou melhor, do ministério que Deus tinha me dado. E eu sempre olhava para o apóstolo, eu perguntava alguma coisa, eu questionava alguma coisa, ele falou, não, filho, Deus te chamou para isso, Deus te chamou para isso. Porque como filho a gente tem que ter um pai, uma referência, uma identidade. Nesse texto que nós vamos acompanhar aqui, é para isso. Talvez você já conheça ele, mas eu quero que você entenda no teu espírito, para você cumprir esse propósito aqui, desse texto. E você voltar a ser aquela mesma pessoa. Assim como tem muitas pessoas aqui que nem conhecem, não sabem dessa nossa história, que passamos por aqui, tem outras pessoas que estiveram aqui e já saíram, estão lá fora. Eu vejo alguns que já estão retornando, que isso faz parte desse projeto de Deus. É trazer de volta todos para dentro da sua casa, para cumprir esse propósito. Porque senão não teria lógica, irmão. Jesus salvar você e você se perder depois. Amém? O texto diz assim, ó, ao anjo da igreja em Éfeso escreve, estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor quanto a tua perseverança, e que não pode suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmo se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. E tens perseverança e suportaste prova por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. E a minha pergunta foi essa, para mim. Que amor era esse que eu abandonei? O que eu tinha deixado de fazer para Deus que traduzia ou representava esse amor?
Aqui o texto está dizendo que para a igreja que ela não deixou de fazer o que ela fazia. Ele começa no versículo 2, a parte 2, a parte A. A minha versão diz labor. Nessa versão aqui, coloca aí, irmão. Obras. Conheça as tuas obras, tanto o teu trabalho árduo. A igreja não deixou de trabalhar, irmão. Aqui é bem legal que ela fala trabalho árduo. Na minha fala labor. No original, é um trabalho tão intenso que desgasta a pessoa, que a pessoa desfalece. E isso a nossa igreja aqui não deixou de fazer. Eu vejo pessoas aqui que trabalham, e trabalham até além do que deveria. Tem pessoas aqui que se doam de uma certa forma, assim, que chega a ficar desgastante. Eu vejo isso na minha pastora, eu vejo isso em alguns irmãos que são líderes, 12 pastores, missionários. Mas Deus não está reclamando disso, Deus não está questionando isso. Entende? Nós não ficamos preguiçosos, nós não ficamos acomodados. A igreja trabalha. Só que ele quer ir muito além disso. No verso 3, ele diz que nós também nós suportamos as fases que nós passamos. No verso 3 ele diz assim, ó: e tens perseverança e suportastes prova por causa do meu nome, e não deixaste esmorecer. Que mesmo com a crise, nós não deixamos de servir a Deus. Deus também está dizendo que não é uma crise. E tem pessoas que dizem, eu pergunto para as pessoas, eu converso com muitas, elas dizem assim, e aí como é que está? Pastor, eu estou na luta. Elas estão ali, elas estão lutando, batalhando. Mas não era só isso que Deus estava querendo chamar a atenção da igreja aqui. Não era que a igreja tinha parado de trabalhar, não era que a igreja tinha desistido por causa de crise. Ela continuou a servir a Deus. Mas no verso 2, o 4 e o 5, no capítulo 2, verso 4 e 5, ele diz: o problema é que eu tenho contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. E o verso 5 diz: lembra-te por de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Eu perguntei para Deus, aonde foi que eu parei, Senhor, então? Ele falou assim, tu lembra quando tu se converteu, lembra? Tu lembra? A irmã Luciede vai lembrar bem. Eu pirava, irmão, aqui dentro, naquele templo ali. Eu chorava, eu babava. Era um amor intenso. É uma forma de demonstração intensa. Hoje eu estava olhando o culto aqui, irmão. Isso aqui não é crítica, não. Nós precisamos se soltar. A impressão que eu tenho é que nós estamos presos. Por isso que eu chamei vocês para adorar de novo. Não é falta de reverência, não. Nem de respeito. Eu acho que é até respeito demais. Assim também, quando alguém caía, como eu caí, a pastora pode falar, a nossa apóstola. O Paulo, um dia desse aqui, nas 12 noites, falou, eu estava assistindo o culto lá na noite dele, que muitos fizeram vários votos, a gente andava cabeludo. Eu falei, ele está falando de mim, esse cara. A minha equipe que andava comigo, irmão, cada um mais doido que o outro. Andava descalço, depois rasparam a cabeça. Aí outros deixaram a barba crescer. Pensa na doideira. Não era? Mas não era querendo aparecer como uma Carmen Miranda, não. Era uma forma de expressar que estava apaixonado. E eu quero isso, irmão. Eu desejo isso para você. Você entende? Nós precisamos disso para incendiar essa cidade. Se você tivesse o privilégio, eu vou orar a partir de hoje para que Deus incomode você mostrando, irmão. Aquela multidão vindo lá do Paraíso Grande. Será que é um sinal para mim? Vindo do paraíso? Onde tudo começou? Eu não sei se tem mais alguém na veia profética aqui que entenda isso. Que está sentindo o que eu estou sentindo. Será que é um sinal de Deus estar vindo do paraíso, onde tudo começou? O Júdice falou quando esteve aqui, esse dia nós estávamos comentando, eu não lembro onde eu estava, se era em Mundo Novo, em Terra Roxa, no Paraná. E aí a gente fala sobre aquela ponte. Ele falou, pastor, ainda tem aquela balsa? Eu falei, não tem mais, irmão. Chegou um doido lá e profetizou que ia ter uma ponte. E tem. Que as pessoas iam vir de barco, de canoa, de rabeta. Mas nós que recebemos essa profecia, parece que nós mesmos não acreditamos. Você entende?
Quando Deus diz que vai dar um carro para alguém, parece que alguém tem medo de ter carro. Ele não tirou nem a carteira ainda. Eu preciso voltar a esse primeiro amor. Porque quando nós amamos alguém, quando nós se apaixonamos por alguém, isso aconteceu comigo e a Silvia. Esse dia eu estava na reunião de oração com os meninos lá na casa, o irmão Mário chegou lá e falou, e aí, irmão Leno? Aí eu falei, tudo bem e tal. Aí ele disse, você lembra? Falou, o quê? Para com isso. Nem lembra disso? Ele disse, olhando para a irmã Silvia, a irmã do pastor, eu disse, para com isso, rapaz, não me entrega. Irmão, é o primeiro amor, quando você olha assim, ó, você fica louco, você corre milhas, você faz loucuras. Se eu tenho isso dentro do meu coração pela minha esposa, pelos meus filhos, por que que eu não possa ter, ou até mais intenso pelo nosso Senhor? Hoje eu vim aqui chamar a sua atenção, irmão. Não é te cobrando, não, é para você rever e voltar a essa fase. O versículo que eu estou lendo, o 4 e o 5, diz que tudo abandonou. E no original, sabe o que significa isso no original? É quando o marido deixa a esposa. É doído. É o mesmo que quando o marido abandona a esposa. É o mesmo que deixar de lado. Eu até anotei aqui, ó. É deixar de lado uma dívida. Você já pensou? E nós fazemos isso. Você tem uma dívida com alguém, um comércio, você passa pela outra rua e vai embora. Parece que você não sente aquela dor ou até mesmo aquela vergonha de um compromisso que você tem que honrar lá. Eu vim aqui chamar a sua atenção para isso. Para você voltar a esse amor. Você imagina, irmão? O sonho nosso daquela época era ver esse templo pronto, ó. Nós ficamos ali no templo menor, lotava, nós saímos de lá molhado a roupa, camisa, calça, a parte de baixo tudo. Aí o pastor Hélio, na época, teve uma direção, fez 2 cultos. 5 horas da tarde lotava, 7 horas da noite lotava de novo. A gente tinha que mandar a gente embora. Sai, que os outros querem entrar. Aí fomos para aquela grama ali, ó, onde vocês fazem a festa das nações. Eu nunca esqueci esse dia, quando ele teve a direção de Deus de fazer isso aqui, construir isso aqui. Irmão, é impossível construir um barracão com estrutura de ferro naquela época. Era 100 mil reais. Naquela época, que eu não lembro nem um ano mais. 2006. Todo dia 5, dia 7, dia 10, ele calçava um cheque lá e tinha que cobrir cheque. Isso não é fé não, irmão, isso é doidice. Eu pensava. E dia 5, dia 6, dia 7, dia 10, Deus honrava ele. Está aqui, ó. Agora eu pergunto para vocês, o mesmo Deus que gerou essa fé no seu pastor, no seu apóstolo, no seu líder, para construir isso aqui, não é o mesmo Deus que quer fazer isso na cidade? Vocês estão entendendo? Hã? É isso que eu preciso hoje compartilhar com vocês, para chacoalhar vocês. E ele diz aqui, ó, no verso 5, agora eu vou tocar um pouquinho numa ferida aí. O irmão Manuel quase atrapalhou minha pregação. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Senão eu venho a ti e removerei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependa. O que foi que você deixou de fazer? O que foi que você parou de fazer? O que você abandonou fazer o que você fazia para Deus? O irmão tocou aqui na área de finanças e eu vou tocar de novo, irmão. Eu não quero nem saber. Nós precisamos ser fiéis a Deus, irmão. O exemplo que ele deu foi muito 10. E quando Deus diz assim, quando a gente é ser fiel no pouco, que ele vai colocar sobre o muito, é nessa hora.
É na moedinha. É 50 centavos, é R$1, é R$10. Mas, irmão Emanuel, mas tem gente que tem dificuldade até de dar quando tem muito. Ele usou a parte menor. Eu vou falar das duas. O cara, quando olha para um montante assim para dar o dízimo R$20.000, ele não quer dar. Ele acha que é muito. Mesmo ele esquece que ele tem 80. Tem um pastor que chegou lá na nossa cidade agora, ele é gerente do Banco Bradesco, que nós oramos para ir um crente para lá, para o banco. A oração dos 7 montes, né? E ele foi. Aí um discípulo da nossa igreja lá foi lá com ele conversar, fez uma pergunta para ele. O que o senhor acha dessa parte de finança na igreja? O senhor acha que tem que dar 10%? Fez assim, mais ou menos assim. Aí ele respondeu para ele assim, eu acho que tem que dar tudo. Os 10% é um sinal só, irmão, do que Deus tem tudo na sua vida. Se você não consegue dar 10%, é sinal que Deus não tem nada da sua vida. Mas ele diz aqui, ó, arrepende-te e volta às práticas. Volta à prática. O primeiro passo que nós devemos tomar hoje é se arrepender daquilo que nós deixamos de fazer. Tem pessoas aqui que vinham para a oração 5 horas da manhã quando queria casar. Tinha pessoa que vinha para a oração. Irmão, é verdade. Não estou brincando, não. Então queria uma empresa, queria uma moto. Pergunta se ele está lá na oração. Eu falo isso com temor e tremor. Vem domingo porque estão servindo café agora. Ninguém gritou, fala Deus, né? É verdade. Eu aprendi a jejuar com o meu pastor. 40 dias de jejum. 3 dias bico seco. 7 dias pão e água. 21 de legume. Quem que jejua hoje aí? Nós deixamos de fazer. Deus falou isso para mim, cara. Eu ia para a oração 6 horas. Eu disse, é muito fácil já, né? Já está até viciado aí para as 6 horas. Vem às 5. Eu estou indo 4h30 agora. A tendência nossa é essa. Quando a gente acha que está bom, a gente já se acomoda. Acha que conquistou alguma coisa, a gente se acomoda. Mas eu quero te alertar que o texto diz, se você não voltar às práticas, ele vai tirar o teu candeeiro. Eu fui ministrar numa igreja, Assembleia de Deus, lá na minha cidade. E Deus me deu uma direção para orar para algumas pessoas. Aí veio uma jovem. Ela veio na frente, sim. Quando eu cheguei perto dela, Deus abriu meus olhos e eu vi a vida dela. Ela pediu para casar. Deus deu o homem. Ela casou. É ministro de louvor. Ela disse bem assim, eu quero um filho. Deus deu um filho. Aí eu falei, eu posso falar para ela? Ela disse, pode falar. Eu falei, ó, você pediu para casar, não foi? Você já casou. Você pediu para ter um filho, não foi? Você já tem um filho. É hora de voltar. Senão ele vai tirar aquilo que você mais gosta. Falei, ela, caiu. O coração do homem, a impressão que nós temos que ele é muito grande, mas ele só cabe em um amor. E é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu vou ler um texto para vocês que Deus colocou no meu coração. Eu gostaria que o irmão colocasse aqui. 1 Coríntios 7, 32, 35. Eu não vou ler todos porque o tempo já está passando. E nós temos ainda o batismo. Uma das coisas que Deus falou no meu coração que tem nos tirado, irmão, da presença dEle, dessa dedicação à obra dEle, ao amor a Ele, se chama distração. E o diabo sabe disso e coloca isso na nossa vida. Ele prepara, ele tem uma estratégia. Tudo para tirar a pessoa da presença do Senhor. Ele diz esse texto aqui, ó, Paulo escreve, o que realmente
eu quero é que estejais livre de preocupações. Quem não é casado, cuida das coisas do Senhor, de como agradar ao Senhor. Mas o que se casou, cuida das coisas do mundo, de como agradar a esposa. E assim está dividido também a mulher, tanto a viúva quanto a virgem. Cuida das coisas do Senhor para ser santo, assim no corpo como no espírito. A que se casou, porém, se preocupa com as coisas do mundo, de como agradar ao marido. Digo isso em favor dos vossos próprios interesses, não que eu pretenda enredar-vos, mas somente para o que é decoroso e vos facilite o consagrar-vos desimpedidamente ao Senhor. Sabe o que Paulo está dizendo? Que até um casamento rouba você na presença do Senhor. Por isso que eu falei da oração. O cara era solteiro, irmão, pediu para casar. Aí quando ele casou, ele está dizendo que não é proibido casar, assim também como não é ficar solteiro, mas que os dois sirvam ao Senhor, sejam instrumento do Senhor. Hoje, o inimigo tem usado isso, irmão, para nos distrair. Nós oramos muitos anos para que viessem faculdades para cá, para que os nossos filhos fizessem curso, fossem formados. E essa mesma estratégia que Deus deu para abençoar a cidade, levou os nossos jovens. Tirou os nossos jovens da presença do Senhor. Você entende isso? Você consegue entender isso? É igual um homem que está desempregado, ele pede para Deus abrir a porta de um emprego. Aí quando chega o emprego, eu me lembro que a nossa célula aqui era heterogênea, lá na casa da irmã Lucieide, uma das primeiras células que eu fui frequentar, tinha um jovem, ele pediu para orar, o pastor Hélio orou na época. Ele disse, qual o seu pedido? Aí tinha um bannerzinho de um tecido, a gente escrevia, Icós, Oikós. Eu lembro bem não lembrava do nome. E nos colocava lá e orava. Ele pediu uma moto, irmão. Você acredita que a criatura pediu uma moto? Aí ele tomou um Red Bull, criou asas, sumiu, cara, da igreja. Hoje o Senhor quer restaurar isso na minha e na sua vida, irmão. Esse mesmo amor, essa mesma paixão, esse fogo que nós acabamos de cantar, para que nós possamos cumprir esse propósito. Eu me lembro que nós cantávamos aqui na igreja, que não passe de nós, Senhor, o teu espírito. Eu chorava, irmão. Te agradeço, Senhor. Te agradeço, eu chorava. Queimava, meus olhos não aguentavam, irmão. Por que nós não estamos mais sentindo isso? O que está faltando? E não é que Deus mudou. Deus não mudou, irmão. O texto está dizendo aqui que é a falta da intensidade desse amor. Não é nem um trabalho, não é as crises, não é uma queda. Apesar de a igreja até ter se acostumado já com o pecado, irmão, que vai esfriando a pessoa. Você já viu isso na Bíblia? A irmã levantou a mão ali e disse que já. Hoje o Senhor está trazendo ao meu e ao seu coração esse entendimento, irmão, para voltar a isso, que nós éramos, para que nós possamos cumprir esse propósito, ver essa cidade rendida aos pés do Senhor Jesus. Eu acho que um dos maiores problemas que nós tivemos, irmão, foi o que a minha trouxe, foi justamente isso. Parece, sabe que eu olho daqui, o que eu vejo, apóstolo? Que ainda tem máscara ali ainda. Hoje o Senhor quer tirar isso. Seja removido da nossa vida isso. Nós temos medo de tocar nas pessoas. Ele criou barreiras entre nós, entre o santo, entre o pátio. Nós não podemos mais vir mais próximo do outro. Nós não podemos mais falar com o outro.
O inimigo trabalhou isso na nossa mente de uma forma tão poderosa que nós estamos vivendo isso hoje, irmão. Vivenciando isso hoje. E o mundo lá fora, me perdoa a expressão, entre aspas, o mundo tem crescido. Mas hoje o Senhor quer trazer para mim e para você hoje, que seja removido isso da nossa vida, que seja quebrado isso na nossa vida. Eu quero convidar você hoje. São 4 pontos que eu queria compartilhar, mas eu vejo que o tempo já está avançado. O que tem atrapalhado nós, irmão? Que você pudesse se entregar ao Senhor, deixar Ele trabalhar na sua vida, remover essas barreiras, para que Ele pudesse derramar novamente, gerar no teu coração esse amor incondicional, imensurável, pela presença do Senhor. Hoje até para a gente orar por alguém, pela uma doença, uma enfermidade, as pessoas têm dificuldade de receber a oração. Porque foi embutido isso na mente dela. O inimigo tem lançado seta na mente delas. Tem travado isso na mente delas. Tem gerado isso na mente delas. Hoje é comum aqui em Humaitá, irmão, eu fico bobo de ver as pessoas dizer o índice de ICA nas mulheres. É normal. Que normal, irmão. Eu estava conversando com meu cunhado hoje. As viroses têm até nome, Paulo. Virose da mosca. Meu Deus. Deram até nome já para as viroses. Repreende esse espírito de Beelzebu, irmão. Nós precisamos ter essa visão, irmão. Não se acomodar por isso. Nós estamos debaixo de um manto apostólico. Vocês entendem isso ou não? Volte a fazer, volte a praticar, volte a exercitar aquilo que você aprendeu. Eu vou dar um testemunho aqui rapidinho, nós vamos já orar. Domingo passado, retrasado. Eu contei esse testemunho lá no quilômetro 40, eu vou contar para vocês. Eu estava sem nota de papel, em dinheiro, em espécie. Aí eu pedi da minha filha R$20. Minha filha me dá R$20 aí, que depois o pai te dá. Eu ia vir aqui no altar sem oferta. Aí ela me deu. Ainda demorou um pouquinho que ela se distraiu ali com as crianças. Aí eu até fiquei preocupado. Eu falei, vai chegar a hora da oferta, ela não está aqui. Aí eu perguntei da minha, não, a bolsa dela está ali. Eu peguei. Quando a irmã Marcele cantou um hino aqui, Deus proverá. Irmã, eu comecei a adorar a Deus. Comecei a adorar. Eu senti aquela unção na igreja. E eu levantei de lá e o Espírito Santo falou dentro de mim assim, tu ainda duvida que eu posso fazer as coisas, Leandro? Não tô acreditando nisso. Olha a nossa alma, irmão. E eu vim. E para te saber que eu sou o mesmo Deus, eu vou colocar na tua mão. Eu saí com os R$20, coloquei ali, ó. Quando eu voltei para ali, eu cheguei na cadeira. Não deu 15 minutos, 10 minutos, 5 minutos. Deus levantou um homem lá atrás, ele veio e colocou na minha mão. Deus mandou dar na sua mão. Irmão, a minha alma gritava assim, meu. Aí eu coloquei aqui dentro. Aí, ó. E eu conheço já, né? Não é 50. Ô, glória. Aí eu peguei de novo, não é 100. Eu falei, não é 100? Aí eu não aguentei, irmão. Era um lobo-guará, irmão. $15 minutos foi o suficiente para Deus mudar. Você imagina o que Ele é capaz de fazer na sua vida? Não acabou aí, não. Eu guardei. Cheguei lá, eu dei para minha filha. Aí fui para outro culto. Cheguei lá,
os irmãos levantaram uma oferta e me deram. Ofertaram por mim e me deram a oferta. Era um peixe. O bicho nadava aqui dentro. Não gastei não, irmão. Guardei. Fui para outra reunião, outro culto. Ministrei um pouco lá a palavra, compartilhei com os irmãos. Eles levantaram outra oferta. Me deram. Disse, pastor, Deus mandou dar para o senhor. Me deram a oferta. Eu vou falar em cédula, tá? Pra vocês entenderem o valor. 4 peixes e meio. Aí eu fui lá pro 40 com o meu apóstolo, meu casal de apóstolos, e lá Deus mandou eu ministrar a palavra, através do pastor, e eu falei para eles. Contei essa história que eu estou contando. Uma semente de R$20, Deus colocou na mão R$750. Na mesma semana. Deus é o mesmo Deus, irmão. Eu quero que você entenda isso. Não coma, não duvide, não pare. Não obedeça a voz que o diabo está falando na sua mente.